Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, hoje vamos falar sobre o nascimento de Moisés e o início da sua jornada. Capítulo 2 de Êxodo. Lembrando que no capítulo 1 de Êxodo, o que nós vimos? Nós vimos ali a geração de Jacó, as 12 tribos, né? Que permaneceram ali no Egito, na terra de Gósen. 400 anos haviam se passado. O faraó, com muita preocupação pelo crescimento do povo, que o povo hebreu crescia demais, multiplicava, ficavam fortes. E ele ficou muito preocupado com isso. Aí ele traçou uns planos. Primeiro, colocar um serviço muito pesado, em cima dos hebreus. Não deu certo. Aí ele partiu para o plano 2, escravizá-los. E muito maltratados, escravizados, maltratados mesmo, serviço muito pesado, baixas condições de tudo que era bom, ele tirou. E aí ele não deu certo, continuava multiplicando. Ele foi para o terceiro plano, que era o quê? Um infanticídio velado. Então ele chamou as parteiras e falou: ó, todo menino hebreu que nascer, você mata no nascimento. Mas elas, temendo a Deus, porque eram parteiras das israelenses, elas falaram assim: ah, a gente não vai fazer isso não. Bom, como elas têm filho muito rápido, a gente fala que eles nasceram e não deu tempo a gente chegar e matar a criança. Bom, elas falaram isso porque lá, que quis saber porque não estava dando certo o plano dele, né? Aí ele foi pro outro plano, terceiro, quarto plano, que era o infanticídio declarado, onde qualquer egípcio poderia matar as crianças, né? De que forma? Jogando no Nilo, Rio Nilo. Por que no Rio Nilo? Porque o Rio Nilo, gente, era um rio sagrado para os egípcios. E jogando as crianças ali, ele era como uma forma de oferecer aos deuses pagãos aquela criança. Então, ele traçou esses planos, mas não dava certo não. Tudo dava errado. Parecia os planos do Papalégua. Bibi, tudo errado. Aí, com esse decreto, nasce, nesse período, Moisés. Então, é daqui que nós vamos entender todo aquele processo, né, das 10 pragas, libertação do povo, terra prometida, o povo caminhando pelo deserto, é aí que vai começar. Vamos lá? Então, conforme for lendo os versículos, a gente vai explicando, ok? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Êxodo 2 e fique com ela aberta, porque nós vamos estar lendo. Então diz assim: um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um menino. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia mais escondê-lo por mais tempo, ela pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer. Bom, olha só. Quando nasce aqui esse menino, é Moisés. Ele nasce, os seus pais é da tribo de Levi, que é um daqueles filhos de Jacó, daquelas tribos, né, que ele deu, distribuiu tudo direitinho. Então, Moisés sai dessa família da tribo de Levi. Quando Moisés nasceu, aqui já fazia mais de um ano que havia aquele decreto do rei que qualquer egípcio poderia matar os meninos nascidos, ok? Aí, gente, ó, ele quando nasceu já tinha um irmão chamado Arão, que deveria ter uns 3 anos e pouco. Esse menino nasceu depois do decreto do rei, por isso que não foi morto. E ele também tinha uma irmã mais velha, chamada Miriam, que daria por volta de entre 9 e 11 anos de idade. Então, essa era a família. Bom,
nasce esse menino, e interessante que a Bíblia descreve que essa beleza dele. Então não foi só o instinto maternal que falou alto ali, porque a mãe de Moisés, Joquebede, provavelmente viu muitas mulheres perdendo seus filhos ali. Não, mas olha quanta dor. E nasce esse menino, e a beleza dele chama a atenção. Ela viu que aquilo era algo diferente. Ela entende ali como um sinal de Deus. Esse menino. E Estevão, interessante lá em Atos 8, que vale a pena ler, descreve isso. E fala que Moisés, ele era bonito aos olhos de Deus. Então era uma beleza fora do normal. E aí ela cria, né, uma estratégia para preservar a vida do seu filho. Olha só quando a mãe, né, mãe ama e ela tenta uma estratégia para salvar essa criança. Quem sabe alguma egípcia encontra essa criança e salva essa criança, mesmo que ela não crie, mas alguém vai criar, vai ficar vivo. E provavelmente ela já tinha observado o que acontecia ali perto daquela região, ali às margens do Nilo. E ela faz essa cesta, né, unta com betume e piche para impermeabilizar, coloca esse menino de 3 meses ali, um menino grande, já não dava para esconder, porque devia chorar bem forte, né, e não dava mais para esconder, coloca ali, fecha e lança nas águas do Nilo. E a sua irmã vai acompanhando e fala que ele foi colocado ali entre os juncos, né? Este junco é um capim alto, duro, que faz cestas, que faz esteiras e outras coisas que eles utilizavam. E olha o que acontece. Vamos lá, versículo 3 e 4, que diz assim. Não, já foi. Vamos para 5 e 6, desculpa. 5 e 6. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pelas margens, que de repente viu essa cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma de suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. E ficou com muita pena dele e disse: este menino é israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve este menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho e pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei das águas. Olha que coisa maravilhosa. Gente, surpreendente. Não, surpreendente. Quando a gente pensa, né? Eu tracei um plano muito bom. Mas quando esse plano está no centro da vontade de Deus, acontece coisa sobrenatural, que vai além das nossas expectativas. Muito além das nossas expectativas. Com certeza, o agir de Deus foi muito mais além das expectativas da mãe de Moisés. Com certeza, Joquebede ficou surpresa com o desfecho. Ela imaginava que o filho dela fosse ser salvo, mas aconteceu muito mais do que isso. A princesa, filha do faraó, do homem mais poderoso, vê esse cesto, manda buscar, abre o cesto, vê ali uma criança chorando e se comove e o adota, mesmo sabendo que é um israelense. Por que ela sabia que era um israelense? Provavelmente porque esse bebê
esse menino já havia passado pelo processo da circuncisão, que é aquela pequena cirurgia que é feita no prepúcio e que todos os hebreus faziam. Então, esse ato cultural e religioso marcava que os egípcios não tinham isso. Então, ela adota essa criança, mesmo sabendo que era um hebreu, mesmo sabendo que o pai havia mandado matar todas essas crianças. Provavelmente ela pediu autorização depois para o pai, mas antes aconteceu tudo ali no Nilo, na beira do Nilo. A Miriam, irmã de Moisés, que estava acompanhando essa criança, quando viu que a princesa viu esse cesto, já foi logo lá, né? Nossa, posso ajudar? Posso ajudar? E vai, oferece, a senhora não quer que eu vá buscar uma mulher israelense para amamentar essa criança? Por quê? Porque tinha muitas mulheres israelenses que havia perdido seus bebês, jogado no Nilo, que não conseguiram amamentar, então estavam com as mamas cheias de leite. E a princesa concorda. E Miriam vai chamar quem? A própria mãe de Moisés e dela. Apresenta e fala, olha, aqui tem essa israelita aqui que pode amamentar. Ai, que ótimo. Então faz o seguinte, você cria ele para mim, amamenta, que eu vou te pagar um salário. Leva ele para sua casa, leva ele. Para onde? Para casa dela. E ainda vou te pagar um salário. Quando que Joquebede imaginava isso? Que ela ia criar o filho e ainda ia receber por aquele serviço. Quando isso poderia imaginar? E aí, Moisés foi para a casa dos seus pais, ele foi criado com a sua família, a sua infância. E aí a Bíblia não fala quanto tempo foi que Moisés ficou com a sua família. Só que quando ela o devolveu, ele já era um menino grande. O que a gente imagina aí? Eu acredito que Moisés deveria ter por volta de 7 anos. Porque ele foi desmamado, ele saiu das fraldas, ele já tinha uma autonomia. Por que eu imagino isso? Porque Samuel, quando foi devolvido ao templo, tinha 7 anos. Então, eu acredito que foi mais ou menos por volta dessa idade. E, enquanto isso, Moisés estava sendo criado e educado com os costumes, com a religiosidade, com a fé em Deus, no Deus que foi de Abraão, que foi de Isaac e que foi de Jacó. Ali ele foi instruído. Olha a importância de criar uma criança, ensinar a criança no caminho que deve andar. Como diz o Salmo, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ela for velha, não vai se desviar dele, não se desvia desse caminho. E a vida de Moisés é exatamente esse versículo. E aí, a mãe de Moisés, que ele não tinha esse nome, para sua surpresa. Moisés provavelmente foi chamado, o seu primeiro nome, Joaquim, pela tradição judaica. Então, quando ele foi para o palácio, né, para a filha do faraó, ele não tinha o nome de Moisés. Foi a filha de faraó que deu o nome de Moisés para ele, que quer dizer tirado da onde? Das águas, onde ela o encontrou. Então, quando Moisés chega lá, ele chega com base. Gente, é fundamental construir o caráter de uma criança até 7 anos de idade. O caráter é formado até 7 anos de idade. A gente tem que investir tudo que pode na atenção, na formação de caráter de uma criança. Segurança, proteção, amor, é a base. Depois o que vem é sendo construído em cima desse alicerce. Mas a base é 7 anos. E aí eu acredito que depois dessa idade que Moisés foi para o palácio. Vamos continuar? Então, Moisés se torna o príncipe do Egito. Quando ele é adotado
princesa, ele se torna o neto do faraó, o neto do homem mais importante da terra. Olha isso. Quando que a mãe de Moisés poderia imaginar isso? Vamos continuar? Vamos lá. Moisés já era homem feito. Um dia saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo no israelita, num patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e enterrou o corpo na areia. No dia seguinte, voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou, um para o outro, por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu, quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Gente, Moisés aqui estava por volta dos 40 anos, fala que ele foi visitar o seu povo. Aonde? Em Gósen. Lembra que foi aquela região que aquele faraó há 400 anos atrás deu para todos os irmãos de José, junto com Jacó? Então ele foi lá, ele foi visitar esse povo. Ele não esqueceu suas bases, ele não esqueceu suas raízes. Eu acredito que, de alguma forma, esse tempo que Moisés estava no palácio, com todas aquelas regalias, ele não deixou de ser um hebreu. Lá dentro, falava muito forte isso. Porque, gente, ele tinha tudo. Olha, ele foi instruído em toda a cultura do Egito. O que era essa cultura? Aprender a língua, o dialeto, as artes, religião, a história do Egito. Aprendeu a escrever. Se tornou poderoso em palavras e obras. Esse poderoso em palavras e obras, a gente vê que ele poderia ser um bom combatente, tá certo? Um bom guerreiro, que sabia lidar com armas, com outras coisas. Ele tinha habilidade. Tudo que ele fazia era mais ou menos como José. As suas obras, ele era poderoso no que fazia. Ele era bem sucedido no que fazia. E aí, mas com tudo isso, ele sentia esse chamado. E quando ele vai lá na terra dele, ele vê que tem um egípcio, um feitor, um oficial do rei, batendo num israelita. Ele vê esse egípcio batendo. E ele fica comovido, ele vai lá, sabe, aquele senso de justiça e defende aquele lá. Defende e mata o egípcio. Aí ele fala, vixe, agora matei um oficial. Vixe, vai dar ruim. Quando o faraó souber disso, aí o que ele faz? Ele enterra e esconde o corpo desse egípcio na areia. E aí fala que ele voltou lá no dia seguinte na terra de Gósen. E aí ele vê 2 israelenses brigando e pergunta por que está batendo. Por que você está fazendo isso? Aí esse israelense fala, quem é que está falando aí que você tem que defender a gente, ser juiz entre nós? Quem é você? Quem é você? Você pensa que você vai fazer com a gente o que você fez com aquele egípcio lá? E aí Moisés cai em si, porque Moisés, dentro dele, estava criando-se um líder para libertar o seu povo. Ele achava que ele ia libertar o seu povo, e aquele povo ia reconhecer nele, com esse ato de ter matado um egípcio, defendido um hebreu, que ele ia ser reconhecido como um salvador do seu povo. Só que deu ruim. Não foi assim que aconteceu. Os israelenses não viram isso em Moisés. Não viram. Moisés achou que aos 40 anos estava pronto para isso. Só que não estava. Não era a hora dele ainda. E aí, ele ficou muito mal. E ele falou assim, bom, se os israelenses, esses hebreus já estão sabendo,
Daqui a pouco já está no ouvido do faraó. E o faraó vai mandar me matar. É isso que vai acontecer. E olha só o que acontece. Vamos lá? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém, ele fugiu para morar na terra de Midian. Então, gente, Faraó falou assim: bah, não matei, esse menino não morreu quando era para ter sido jogado lá no Nilo? Criei aqui uma serpente dentro da minha casa? Quem matou o meu oficial? Agora eu vou terminar o meu serviço, vou mandar matá-lo. Por quê? Provavelmente Moisés, sendo um príncipe, teria todas as possibilidades de ser um faraó. Só que ele não era sangue dos faraós. Não era da linhagem. Só que tinha outro problema, que ele era poderoso em palavras e obras. Ele era inteligente. Ele fazia, então ele falou assim, vamos liquidar, agora é a hora de liquidar com Moisés. Só que Moisés foge para uma terra chamada Midian. Os midianitas, esse povo é descendente de Abraão. Abraão teve um filho com a sua segunda esposa que chamava Midian. Então, ele foi para uma terra onde cria-se no Deus de Abraão. E vamos ver o que acontece nessa terra? Olha lá. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Nossa, quanta mulher, né? Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai. Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Porém, Moisés se levantou e as defendeu e deu água aos seus animais. Olha, Jetro, que era um sacerdote lá de Midian, tinha essas 7 filhas. Nenhum homem, imagina só, 7 meninas, 7 mulheres. E essas mulheres que cuidavam do rebanho de cabras e ovelhas. E chegaram cedo nesse poço e encheram os bebedouros para dar água para os animais. Vêm uns pastores lá, outros lugares, e falam, que bom, já está tudo cheio os bebedouros. Que começaram a enxotar as mulheres para dar água para os seus animais, as águas que ela havia tirado. Moisés, com o mesmo senso de justiça, vê isso e fala, não, vocês não vão fazer isso. E bota para correr esses pastores que não estavam deixando os animais daquelas moças beber. Falou, não, vocês não podem fazer isso. E olha o que vai acontecer. Quando elas voltaram ao lugar onde estava o seu pai, ele perguntou, por que vocês voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou água para nós e ainda deu água para os nossos animais. E onde ele está? Perguntou Jetro. Por que vocês o deixaram lá? Vão lá chamá-lo para que venha jantar com a gente. Bom, aqui está um pai esperto, né? Falou, o quê? Elas contaram a história que um egípcio, né, o defendeu, imagina um fortão lá, bonitão, né, que ele era bonito, forte, defendeu e, tipo, vocês perderam a oportunidade de uma casar com esse homem, trazer esse homem aqui para se casar, 7 filhas para sustentar. Eu tenho que arrumar um marido para ela, ele é esperto, falou assim, por que vocês não convidaram ele para jantar? Vai lá chamá-lo. Tipo, esse homem estava orando para as filhas casar, né? E elas não estavam ajudando, né? E aí, foi e chamou Moisés para jantar lá com as filhas de Jetro, sacerdote lá da terra de Midian. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos. Depois, Jetro convidou Moisés para ficar morando ali. E ele aceitou. Então, Jetro deu a sua esposa, Zípora, em casamento.
Quando ele teve um filho, Moisés pôs o nome dele Gerson e disse: sou hóspede na terra estrangeira. Por que essa terra estrangeira? Porque ele, a terra dele, a terra da promessa, era Canaã. Então ele fala que ele está numa terra estrangeira. Olha só, já aconteceu um casamento, né? Parece que no lugar de poço, além de ter pastores, ovelha, briga, sai um casamento por ali, né? Lembra de Raquel que casou com Jacó? Também teve esse encontro num poço e também tinha cabra, aquelas coisas todas? Parece que sempre acontece uma coisa assim, né? E aí, gente, Moisés casa com Zípora e tem um filho chamado Gerson. Só que ele não esquece das promessas. Gente, Moisés, ele deixou tudo no palácio. Ele deixou toda aquela mordomia, todas aquelas honras, porque ele cria na promessa de Deus. Ele cria nos planos de Deus. Ele, de maneira nenhuma, abandonou a sua fé. Ele não trocou a sua fé por todo aquele conforto. Onde está a sua fé nesse momento? O que você tem crido? O que você tem esperado? No que você tem investido? Moisés largou tudo, tudo, e foi viver lá numa terra estranha. Mas ele sabia. Quando ele saiu lá do Egito, ele queria salvar aquele povo, mas não era a hora ainda. Não era o momento de Deus. E aí, vamos ver o que acontece? Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro. Os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos dele e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Olha, gente, a oração, Deus ouve. E está falando que Deus ouviu a oração daquele povo. E vai começar aqui um agir, tanta coisa, vai começar uma nova fase. Aí agora a gente vai entender por que o povo ficou esses 400 anos. Por que esse povo vivenciou aquelas 10 pragas, os 40 anos no deserto, a terra prometida. A gente vai compreendendo um agir de Deus perfeito, Deus desenhando a história e tendo controle dela. Deus desenha a sua história e tem controle da sua história, da sua vida. Não pense o que acontece na sua vida acontece por acaso. Mera coincidências. A sua vida não é pautada na rotina que você estabeleceu. Não é só apenas isso, não. Vai muito além. Você sabe quantas vezes Deus te livrou? A gente não sabe. Quantas vezes Deus me livrou hoje no dia? De acidentes, de perigos, de medo, de tristeza. Quanto Ele tem nos ajudado na fraqueza, na doença, no desemprego, nas decepções. Tudo isso tem forjado um caráter para você receber algo grande. Nós vamos ver que Moisés, com 40 anos, não estava preparado para receber uma missão, escrever seu nome na história. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Se ele não tivesse ido para o Egito, aprender tudo aquilo, como é que ele iria escrever tudo isso? Como é que ele ter condições de liderar aquele povo? Deus foi moldando. Deus foi preparando. Só que o processo às vezes não é fácil. Então,
eu coloquei algumas aplicações. Eu coloquei aqui que Moisés soube renunciar os prazeres do palácio pelas promessas de Deus. Ele trocou. Testemunho da própria providência de Deus. Ele é um testemunho vivo. Chegou a hora da conquista da terra prometida, da bênção. Quanto aos ansiosos pelo futuro, lembre-se, Deus tem cuidado e guardado a história a seu favor. Faça o correto e Deus guiará tudo. Com 40 anos, Moisés achou que estava pronto para libertar o seu povo. Mas nós vamos ver que só foi com 80 anos que Deus chama Moisés para começar a missão de libertar o seu povo. Ele não estava com a mesma força, mas estava maduro. E nós vamos ver que não foi pelo braço e pela força que ele matou o egípcio que ele ia libertar o povo, mas ia ser pelo poder de Deus. Os hebreus, 400 anos, mantiveram firme a sua esperança nessa terra prometida. Passaram vários faraós, vários reis. Estavam com a vida até que confortável ali. Mas ainda não estava na promessa. Não troque a sua vida confortável, às vezes, pelas promessas de Deus que são maiores. Acredite que a sua vida é guiada, porque o mesmo Deus de Moisés é o nosso Deus hoje. Que Deus abençoe você. Amém? Grande beijo e tchau, tchau.